Isso aí, gente, conversando aqui sobre a síndrome do pânico. Você está vendo, né, a importância da gente cuidar, da gente tratar, de ter atenção aos sintomas que acontecem, saber que aquela questão da doença, que ela é individualizada, o remédio do amigo não serve para você, não serve para mim, ele é completamente individualizado, né? Muita gente começa um tratamento, mas não vai em frente, para no meio do tratamento, para no início do tratamento, às vezes reage ao medicamento que precisa tomar. Eu estava vendo que muitas vezes, assim, no início do tratamento, as crises elas podem piorar. Aí a pessoa diz, vou fazer mais isso, não está dando certo. Como é que é essa história? Vamos falar um pouquinho sobre tratamento, até para as pessoas entenderem como é que acontece. Há uma grande resistência da procura pelo profissional. Quando eles chegam a entrar no consultório, passou assim, não sou maluco, não vou para psicólogo, porque embora estejamos no século XXI, isso ainda ocorre. Ainda é isso que se pensa, E nesse primeiro contato é porque realmente ele já está completamente entregue, né? Reconheceu que realmente não está dando conta daquilo, a vida já está paralisada em muitas situações, ou na questão do trabalho, já está afastado, porque não está conseguindo ir trabalhar, e aí começa o tratamento. Quando chega a esse patamar, é psicólogo, psiquiatra, geralmente é o que ocorre, né? A questão medicamentosa e o profissional vai entrar ali com técnicas para que a pessoa consiga fazer um movimento contrário, né? Então, vamos trabalhar respiração, vamos trabalhar algumas técnicas de meditação, de a pessoa poder transpor aquele momento, oxigenar o cérebro, fazer uma leitura do contexto, para ver que não é tudo aquilo, porque há uma intensificação de sensação, de perigo. Então, feito isso, né, a pessoa tem um tempo de oxigenar e uma das situações que já ocorreu comigo, né, o paciente pegar o telefone e ligar. Né? Então, o quanto que é importante esse momento de ter um contato com uma pessoa próxima. Né? E aí me ligou, eu conversei, dei algumas dicas, ele novamente se orientou e conseguiu. E a cada vitória ele vai se fortalecendo e vai vendo que dá conta e aí ele vai o quê? Tendo a autoconfiança restaurada. Importante trabalhar a família, importante trazer conhecimento sobre a doença, informar. Então, eu gosto muito de trabalhar com grupos de mútua ajuda, é riquíssimo o trabalho deles, né? Porque tem a questão da identificação, a questão do familiar reconhecer na pessoa, né, do grupo, o que está acontecendo com o ente dele, ele também se comprometer no tratamento, o quanto que é importante a acupuntura. Dependendo de caso com caso, a gente vai fazendo um alinhamento com os profissionais, né? Exatamente como ele trouxe para a gente, o Cláudio, o quanto que é importante estar na anamnese, né? O quanto que é importante a gente utilizar os dados religiosos da pessoa, saber qual é a fé daquela pessoa, usar aquilo a favor da recuperação dela. Então, eu gosto de trabalhar com a questão religiosa, eu gosto de trabalhar com grupos de mútua ajuda, eu gosto de trabalhar com a acupuntura, meditação. Fundamental exercitar atividades físicas, caminhadas, uma alimentação equilibrada, preservar horas de sono. Quer dizer, é um trabalho que passa por vários níveis, precisa ser bem personalizado, com uma leitura bem próxima, que a pessoa se sinta confortável e a família é uma grande aliada. Muitas vezes, só vou dizer, mas muitas vezes a própria família, alguém diz assim, não sei se você chegou a ouvir alguma vez esse tipo de colocação, né? Você tem medo de andar de carro? Eu também tenho, mas eu vou enfrentar isso e você tem que enfrentar também. Essa é uma atitude que faz sentido, que ajuda? Como é que é? São receitas prontas que na realidade não funcionam. Para um outro caso, a pessoa conta que funcionou para ela, mas em geral não funciona. Então, pessoas com fórmulas prontinha, né? Eu fiz assim, deu resultado, contigo vai dar também, e chega já como se fosse assim, mas não é assim. Tem todo um processo, é importante estar investigando aquele caso, é necessário, todo esse contexto, né, que foi muito bem colocado pela Miriam, né, de você estar avaliando qual é o estilo de vida dessa pessoa, o que ela está fazendo que não está sendo legal, o que ela pode fazer para estar produzindo mais substâncias químicas importantes que vão dar mais para ela, né, o prazer na vida dela. Às vezes ela precisa ser
ela está desorganizada e ela precisa de uma reorganização na sua vida. Ela precisa fazer escolhas mais assertivas. A família, infelizmente, existe muita gente que coopera de forma negativa, porque falam coisas para ofender essa pessoa, que machucam essa pessoa, diz que é frescura, diz que apresenta lá uma solução que não é legal na realidade e que constrange essa pessoa e piora o estado dela. Então é importante a orientação. Aquela coisa do medo que vocês estavam falando, né? Isso vai piorando. E medo de decepcionar o outro, medo de um monte de situações. Que propicia o isolamento. Exatamente. É importante a família ter assim, a percepção de que a família e pessoas próximas, né? Medo todos nós temos. Mas no caso de um portador de um transtorno de ansiedade, esse medo, essa ansiedade, ela é patológica. Então não é alguma coisa que a gente possa ponderar, não dá para ponderar, né? É uma doença. O medo, ele é automático. Ele estava falando até sobre esses pensamentos que a psicologia chama de pensamentos automáticos, né? São medos que a gente tem que aprender a combater. E isso é uma questão muito difícil para quem sofre com o problema. É um exercício constante, diário, mas a gente também tem que aprender a lidar com isso, precisa de ferramentas para isso. E muitas vezes a gente não está preparado. No momento é uma coisa desconhecida e de repente aquilo está presente 24 horas na sua vida. Então, os profissionais vão ajudar a gente a ter essas ferramentas para conviver com isso. A família é essencial, essa informação, esse meu trabalho de informar, eu sempre falo isso no grupo de apoio também, eu faço questão de convidar os familiares, né? Geralmente, muitas pessoas chegam acompanhadas de pais, dos companheiros, da esposa, do marido, até pela dificuldade de locomoção também. Um paciente com pânico, muitas vezes ele tem dificuldade de sair sozinho de casa, procurar essa ajuda, pegar um transporte, né? Então, a gente precisa que essa informação chegue às pessoas da família, né? Pessoas próximas, para que saibam ajudar esse paciente. Essa pergunta é para você, Karen, porque os doutores, eles são especialistas, mas eles nunca tiveram síndrome do pânico. Então, eles falam do conhecimento e a partir do conhecimento que tem. Mas dizem que o sentimento que se tem no momento da crise, o sentimento de medo, de pavor, de todas as questões que acontecem, ele é absolutamente diferente, né, do medo, do pânico que se tem fora do quadro de doença. É isso mesmo? Eu li um exemplo que dizia até o seguinte, que esse tipo na hora da doença, né, da crise, o pânico que se tem é tipo aquele quando a gente é atropelado por um carro de uma maneira assim violenta. Como é que é isso? O que o corpo sente na hora da crise? Eu diria que o medo seria de ser atropelado, né? Seria de acontecer alguma coisa muito... A gente acha, no momento da crise, que está morrendo. Então, essa sensação dura alguns minutos. Dizem que é em torno de 10, eu acredito que sejam mais um pouco, assim, as minhas crises demoravam um pouco mais a passar. Mas a sensação que se tem é de que realmente você está morrendo. E que se você não for socorrido, é o medo de não ter um socorro imediato, né? Então, se você não for socorrido naquele momento, você acha que não vai suportar. É um pavor. E tem as sensações físicas, né? Não é só o medo. Vem todas as sensações que são esses formigamentos, a falta de ar, a pressão no peito, isso tudo é agitação. Não é piti, é verdadeiro. Não é verdadeiro. E além de tudo, ainda existe o constrangimento de estar passando por aquilo. Você não quer estar passando por aquilo, você não quer que as pessoas percebam, mas é inevitável. Então, além daquilo tudo, é uma coisa muito solitária também, é um sofrimento muito solitário às vezes. Síndrome do pânico tem cura? Eu diria que... Tem controle. Tem controle. Cura não. A pessoa pode ter feito o tratamento, ela recupera-se e ela fica de bem com a vida durante um bom tempo. Isso pode levar até alguns anos, mas depois isso voltar.
Se ela tiver estratégias bem estruturadas dentro dela, se ela trabalhar bem técnicas, ela pode, no momento que ela ressurge, utilizar essas técnicas. Porque quando você não tem nenhum recurso de como lidar, você ainda não conhece, você se sente fragilizado. Mas quando você descobre que não é algo que vai te matar, é algo que você pode combater, é algo que existe estratégias, você vai ter mais segurança. Então, quando ela recorre, se a pessoa foi bem tratada, ela pode utilizar as estratégias que vão facilitá-la a sair desse quadro e recuperar-se mais rápido. Se ela não foi tratada de forma adequada, isso pode ser um sintoma que ela realmente tem que recorrer logo ao médico, porque isso pode estar voltando com frequência. A pergunta inversa é: síndrome do pânico pode matar? Eu não conheço ninguém que tenha tido síndrome do pânico que tenha morrido. Eu não conheço. O que pode acontecer, sim, a pessoa com a síndrome do pânico desencadear uma depressão e dentro da depressão, sim, chegar o ápice que pode ocorrer na depressão, que é o suicídio. Isso pode acontecer. Só importante. Quando a pessoa diz que ela está tendo alguns sintomas de pânico e ela chega ao meu consultório, eu vou avaliar. Mas eu não descarto que ela vá ao médico quando ela diz: o meu coração, eu acho que eu vou morrer, estou com um problema. Eu sempre penso: olha, vamos fazer o seguinte, vamos descartar as possibilidades. Por quê? Porque pode ser que no histórico de vida dessa pessoa ela de fato tenha um problema. Então o médico, ela vai ser encaminhado para quê? Para que nós tenhamos depois um diagnóstico também diferencial. Nós vamos estar avaliando caso a caso. Olha, teu histórico é esse, faça essa avaliação, vá a um cardiologista. Por quê? Porque depois eu vou estar apurando melhor o que sobrou e o que eu vou poder trabalhar. É síndrome do pânico, isso não tem nada a ver com problema cardíaco, e aí a gente vai estar trabalhando essa pessoa. Isso também é importante. Não descartar a orientação médica, porque ela está sentindo, porque é síndrome do pânico. Investigar isso também, pelo menos eu tenho essa prática de pedir para que faça um acompanhamento, verificou que não tem nada e continua. Vê se o coração está bom, vê se a pressão legal? Está boa, né? Se tudo fez está o check-up, está legal? bem. Aí vamos continuar. Perfeito. Ok, vamos lá. Já vou para mais um intervalo. Nosso último intervalo, e a gente ainda volta para um pouquinho de conversa sobre a síndrome do pânico, tá bom? Vamos lá. Ok. Cabeça pra cima.